Na aula de hoje a gente vai falar sobre todas as fases que passa um atleta de fisiculturismo durante uma preparação. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Durante uma preparação de fisiculturismo, o atleta passa normalmente por 5 fases, por 5 etapas que são diferentes entre si. A gente tem aí o off-season, que é basicamente um período onde o atleta está longe de competições, né, ele está afastado. É como se fosse basicamente um período de férias, né, de descanso, para ele fazer a manutenção do físico dele, para cuidar de outras áreas da vida, enfim, para fazer outras coisas que não seja competição. Porque se a gente for analisar um atleta profissional, um bodybuilder profissional, o trabalho dele é realmente competir, seguir a dieta, treinar. E muitos atletas fazem a manutenção do físico, outros buscam o aumento da massa muscular, porque às vezes não vai competir por conta de situação financeira ou alguma outra coisa que aconteceu e acaba trabalhando para ganhar mais massa muscular. E depois, quando for entrar no período competitivo, ele já está com um físico ainda maior, né, mais denso. E a fase seguinte é o bulking, que é basicamente o período voltado para o ganho de massa muscular mesmo. Nessa fase é preciso que o atleta esteja em superávit calórico, então ele precisa comer mais calorias do que ele gasta no dia e geralmente a maior parte das calorias da dieta durante o bulking é de carboidratos, que é justamente para aumentar o desempenho nos treinos dele, para favorecer treinos intensos, cada vez mais volumosos. Vale lembrar que é esperado que durante a fase de bulking, né, por conta do superávit calórico, o atleta venha ganhar peso. Então ele vai aumentar o peso corporal. Grande parte desse peso acaba sendo gordura, retenção hídrica, não tem como fugir disso, mas é normal e esperado. É interessante que tenha, né, obviamente, um controle desse superávit calórico para que ele não ganhe muito peso, não ganhe muita gordura e depois dificulte toda a fase de cutting, né, que é o período para secar. Quanto à parte do treino no bulking, o atleta sempre vai seguir uma linha buscando a progressão, seja a progressão de volume de séries ou a progressão de cargas, ou ainda a progressão tanto do volume quanto da intensidade de carga. E isso é justamente para gerar uma maior tensão mecânica por mais tempo. Então, com isso, o atleta consegue gerar maior tempo sob tensão, gerar ótima sinalização hipertrófica e estimular realmente o ganho de massa muscular de forma significativa junto com a dieta. É claro, a gente não pode esquecer dos esteroides também, que acabam potencializando o processo, mas a base é sempre a dieta e o treino, e os esteroides potencializando aí. E durante a fase de bulking, o objetivo principal é ganhar o máximo de massa muscular possível com o mínimo de gordura. E aí a gente tem os pilares, né, que é o treinamento, o principal responsável por gerar o estímulo hipertrófico, o superávit calórico da dieta, que vai favorecer, né, o ganho de massa muscular, favorecer o ambiente anabólico, e temos também os esteroides que acabam potencializando todo o processo e fazem o atleta ganhar ainda mais massa muscular. Então a gente vai para a fase de cutting, que é o período onde muitos acham difícil pra caramba, porque precisa comer menos, precisa estar em déficit calórico, que é onde o atleta vai comer menos calorias do que ele gasta no dia, para estimular a queima de gordura ao máximo possível, para perder gordura, reduzir o VF e diminuir o peso corporal. E o objetivo é realmente reduzir o percentual de gordura corporal de homens até mais ou menos 10% e cerca de 15% para mulheres, para entrar na fase de pré-contest, que é onde vai apertar um pouquinho mais para fazer um polimento final ali no físico. É importante mencionar que durante a fase de cutting também a gente trabalha preservando a massa muscular. Então não é só derrubar o peso, não é só apertar a dieta de qualquer forma, a gente precisa também manter a massa muscular que o atleta construiu durante o bulking. E aí a gente vai então para o pré-contest, que é a parte onde vai fazer o polimento do físico realmente, né? E aqui o objetivo é reduzir o percentual de gordura de homens para menos de 8% e menos de 12% para mulheres, porque aí a gente já consegue colocar o atleta no ponto de fazer a finalização para estar competindo. Na fase de pré-contest, a gente faz ajustes mais finos em relação ao treinamento, à dieta, os recursos ergogênicos, os fármacos, porque muitas vezes a gente vai precisar avaliar o aluno a cada semana para realmente ter um acompanhamento mais próximo, porque nessa fase o físico muda muito, semana após semana o físico vem mudando, e aí é preciso ter esse acompanhamento de perto para conseguir entender a resposta do físico do atleta e fazendo os ajustes. E aí a gente vem então para a parte da finalização, que é onde é necessário fazer só um polimento mesmo no físico. O atleta já chega na semana de finalização pronto,
Normalmente, a semana de finalização ela antecede o campeonato. Então, por exemplo, se o campeonato é no sábado, a gente começa a finalização no sábado anterior para ter aí esses 6 dias, 7 dias para estar fazendo os processos que são necessários. Basicamente, é a manipulação da água corporal para deixar a pele bem fina, bem colada, né, no músculo e dar aquele aspecto de físico bem seco mesmo no palco. E aí a gente faz durante essa semana de finalização também a depressão dos estoques de glicogênio para depois fazer o carb up, né, para depois encher. Ah, mas por que que vai diminuir para depois encher, né, recarregar? Basicamente, o atleta ele vem perdendo peso durante a fase de cut, durante o pré-contest perde um pouquinho mais. Isso vem depletando os estoques de glicogênio muscular e deixando o músculo mais sensível à captação de glicose, porque realmente tem muito pouco e os estoques de glicogênio estão sendo desgastados e não repostos com a dieta. E às vezes a gente acaba apertando um pouquinho mais na semana de finalização para depletar realmente o máximo possível de glicogênio muscular, deixar o músculo bem sensível para a hora que fazer o carb up, né, para entrar a recarga de carboidrato, que é isso que significa o carb up, para encher o músculo, para captar toda essa glicose a mais que vai entrar e preencher o músculo, deixar o físico bem cheio. E ainda na semana de finalização é feito geralmente o processo de hiperidratação e desidratação junto com o carb up para fazer realmente o conjunto ficar o mais seco possível, o mais cheio possível no palco. Então, normalmente o atleta vem aí consumindo uma quantidade maior de água, vem aumentando a ingestão de água ao longo dos dias, e depois ali 1, 2 dias antes do campeonato diminui bastante, não zera, não se zera a água, não se zera sódio, mas a gente diminui bastante a água 1, 2 dias antes ali do campeonato, para que o atleta realmente consiga ficar com aquela pele e aspecto chiclete bem colada no músculo mesmo. E no carb up, geralmente usa-se aí mais que 10 gramas quilo de carboidrato em 1, 2, 3 dias antes do campeonato, para realmente dar uma carga bem grande de carboidrato para estar enchendo o músculo do atleta. Eu não coloquei aqui no fluxo para vocês verem, mas tem também a bomba de sódio que entra aqui, mas a gente vai ver isso em outra aula. A bomba de sódio ela acaba servindo para preencher o físico do atleta, para ajudar a preencher. Por quê? Durante a fase de cut, pré-contest e na finalização, como veio diminuindo a quantidade de comida que o atleta estava consumindo, então a quantidade de sódio também diminui normalmente, porque você está comendo menos, então tem menos sódio na comida, você está usando menos sal e aí acaba reduzindo a ingestão de sódio. E a bomba de sódio ela vai servir justamente para fazer um combo com o processo de desidratação e o carb up. E a bomba de sódio ela vem basicamente como um combo junto da desidratação e do carb up, porque enquanto o corpo vai estar jogando água fora pela desidratação e preenchendo a musculatura com o carboidrato a mais que entrou, esse carboidrato ele vai puxar com ele também o sódio, que vai puxar também água para dentro do músculo. Então o corpo vai estar jogando água fora e a musculatura vai estar puxando sódio e água para dentro do músculo junto com o carboidrato. Então com isso o espaço entre a pele e o músculo vai diminuindo cada vez mais e aí fica aquele físico realmente seco, realmente cheio por conta do carb up, da desidratação e da bomba de sódio que ajudou nesse processo. E essas são as etapas que um atleta de fisiculturismo passa durante uma preparação e eu vou detalhar cada uma delas ao longo desse curso. Nos vemos nas próximas aulas.